Olá, amigos e amigas do Estadão, eu sou Felipe Frazão, muito prazer estar com vocês de novo, falo de Brasília e você está acompanhando a partir de agora a nossa conexão, nossa ponte aérea Brasília-Paris. Com meu companheiro de sempre, olá, João Caminoto, como vai? Olá, Frazão, olá, audiência, tudo bom? Vamos em frente. Prazer conversar com você, Caminoto, e vamos para nosso papo semanal. A gente já convido também vocês a acompanhar as nossas edições passadas e as edições futuras da nossa conversa, nossa conexão, que tem o objetivo de ampliar a reflexão, trazer informações, depoimentos, testemunhos, entrevistas também, eventualmente participação de outros jornalistas do Estadão para a nossa cobertura internacional, com bastante foco na geopolítica e na economia. Caminoto, um dos assuntos da nossa conversa hoje é os 6 meses, né, a marca de 6 meses de guerra na faixa de Gaza, que se completou agora nesse fim de semana. A gente entra numa semana com expectativa, muitas mudanças no terreno, sobretudo lá na faixa de Gaza, já que Israel decidiu retirar boa parte, anunciou a retirada de parte das tropas da faixa de Gaza, da região de Khan Yunis, mas também com outros desdobramentos, porque está havendo uma série de bombardeios também já na faixa de Gaza novamente, e Israel, né, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, promete fazer, diz que já tem uma data, eles têm um dia em mente para executar, agora com o fim do Ramadã, aquela ameaça dele de uma incursão terrestre, a incursão final para perseguir, prender ou executar, né, os líderes do Hamas que remanescem na faixa de Gaza. Como você está vendo esta semana, esse período, Caminoto, e o que podemos esperar para os próximos dias, para as próximas horas dessa guerra entre Israel e o Hamas? Então, Felipe, nós temos dois movimentos paralelos nesses 6 meses, né? Acabamos de completar 6 meses aí do conflito, que chamam mais atenção. Como você disse, tem essa redistribuição de forças, né? Das forças armadas de Israel e a expectativa de um assalto, de uma invasão, né, da Rafah. Agora, o problema de tudo isso, né, é que, paralelamente, a pressão sobre Israel, sobre o primeiro-ministro Netanyahu, cresceu muito, já vinha crescendo, mas desde a semana cresceu muito, principalmente do seu principal parceiro, né, estratégico, Estados Unidos, sobre a questão da ajuda humanitária em Gaza, que a situação é dramática, né? A gente fala isso toda semana, mas é impressionante, porque a questão da fome, da necessidade lá de centenas de milhares de palestinos vem chamando a atenção uma situação extrema. Essa pressão provocou uma maior abertura, aparentemente, nos últimos dias, na entrada de comboios, né, com alimentações, mantimentos, medicamentos na faixa de Gaza, mas ainda muito insuficientes em relação ao que é necessário. Então, nós estamos vendo aí essa pressão sobre Israel, mas, ao mesmo tempo, uma posição muito firme, que não alterou, de Netanyahu, de que vai sim haver a invasão final, e ela está se aproximando, e que com isso, ele diz, os objetivos de Israel serão alcançados, seria o extermínio do Hamas. Mas temos aí ainda as negociações por um cessar-fogo que continuam, e parece que ganharam uma nova vida nos últimos dias, horas. Essas negociações que vêm sendo coordenadas pelo Catar, né, com a participação dos Estados Unidos, participação do próprio representante do Hamas e uma participação quase que indireta de Israel. Essas negociações foram retomadas com a perspectiva de novamente se tentar um cessar-fogo para acelerar e para resolver, atenuar a questão humanitária. Então, assim, nós temos esses dois processos. Agora, é óbvio que os bombardeios continuam, as mortes continuam, os ataques continuam,
E a pressão sobre Netanyahu também continua, a pressão interna, né, da israelense, da sociedade israelense, por causa dos mais de 100 israelenses que continuam em poder do Hamas, que foram sequestrados. Então, nós vivemos um momento assim de expectativa, na verdade, porque se Israel cumprir, se o governo israelense cumprir o que está falando, né, e promover esse último ataque, nós podemos ter um acirramento ainda maior. O fator, vamos dizer assim, não dá para falar um fator positivo, mas foi a questão do bombardeio, né, que nós vamos falar aqui, da embaixada, né, do Sim. consulado do Irã. Né, por enquanto, pelo menos, não houve uma resposta ou uma movimentação ou uma ampliação do conflito por causa disso, que é o grande temor. Mas isso não quer dizer que não haverá, né? Eu acho que isso tudo faz parte de todo um jogo aí de xadrez mesmo, que nós vamos acompanhar nas próximas semanas para ver como isso vai se desdobrar. O fato é, Felipe, que a situação continua muito tensa, é um barril de pólvora, pessoas continuam morrendo, né, principalmente civis na Palestina e na faixa de Gaza, e nós estamos aí numa situação agora que pode se agravar muito, né, se houver essa invasão final de Israel, ou pode haver talvez um avanço numa busca de uma solução um pouco mais positiva para os refugiados. Lembrando que houve, inclusive, nessas últimas semanas, a aprovação, né? Além de demandas judiciais, né, ordens judiciais, houve a aprovação no Conselho de Segurança da ONU de uma ordem de cessar-fogo ignorada, né? Israel disse que não tem condições, e que seria uma espécie de premiar o Hamas, um cessar-fogo de 6 semanas, como queriam as autoridades americanas, que vinham pressionando para que isso fosse aceito. Seria um prêmio, na visão de Israel, para o Hamas, um cessar-fogo sem a libertação dos cerca de 100, 130 reféns. A gente sabe que parte dos reféns, infelizmente, que estão sendo resgatados em Gaza, e isso ocorreu recentemente nos últimos dias, são corpos, na verdade, né? São pessoas que já, infelizmente, morreram nas mãos dos terroristas do Hamas. Não são nem pessoas com vida, mas para Israel isso seria uma manutenção, um prêmio, e eles poderiam manter, né, a sua forma de defesa, o escudo para o Hamas. Caminoto, você citou essa negociação, a questão do Irã, justamente por causa desse ataque à embaixada e ao complexo diplomático do Irã, né, a embaixada, consulado principalmente na Síria e em Damasco. Isso ainda não houve repercussão, mas nós estamos vendo uma missão diplomática, o chanceler iraniano visitando países na região, né, visitando um a um do que eles chamam do eixo da resistência, conversando com cada um, sondando evidentemente a disposição de cada um e recebendo apoios, né, promessas de envolvimento também do Iêmen, de outras nações que são aliadas, e ao mesmo tempo as autoridades políticas, religiosas do Irã prometendo uma reação, Israel dizendo que também, se for necessário, vai atacar dentro do Irã, se for necessário, vai revidar também, ou seja, há esse temor, que é um desdobramento do conflito, né, na verdade, e dentro do próprio conflito a gente viu, na data que a gente está gravando aqui hoje, quarta-feira, a gente está conversando e recém houve a notícia da morte, né, de familiares, 3 filhos e 3 netos, de um dos líderes políticos do grupo terrorista Hamas, que foram mortos desses bombardeios na faixa de Gaza. Inclusive, Israel já confirmou também que eles foram mortos. São familiares do Ismail, eu vou me arriscar aqui, Ismail Haniyeh, né? Ele é um dos líderes políticos do Hamas, que controlava ali um dos principais nomes na faixa de Gaza, mas não está em Gaza, é um dos que vive no Catar, e foi confirmada a informação noticiada pela Al Jazeera inicialmente. E participa das negociações, viu, Felipe? Das negociações. Exatamente. E aí, né? Como é que fica, né, Camilo? Porque imagina você. Ele já declarou que não vai afetar, viu? Ele, quer dizer, ele declarou logo após
ele mesmo ter anunciado essas mortes também, admitido essas mortes, que isso não deve afetar a disposição, né, do Hamas nas negociações. Agora, uma coisa é dizer, né, a outra nós vamos ver daqui para frente, que realmente é um fato importante, né? 6 Claro familiares que diretos, né? Um dos principais líderes foi é um um ataque fato com drone, importante. né, Cameron, na região, na parte norte lá de Gaza, e não era ele quem eles estavam agora buscando, né? Eu sei que o nome que eles mais procuram, que eles acham que vão encontrar ainda, é o Sinvar, né? O Sinvar, que é o Yahya Sinvar, que é o idealizador ali, quem estava, o líder do Hamas atualmente, o principal nome em Gaza nesse momento, e que eles já divulgaram, inclusive, imagens dele caminhando num túnel, que eles conseguiram identificar, rastrear e capturar essas imagens, e que seria um dos mentores do ataque, do massacre, do ataque terrorista de 7 de outubro do E ano Felipe, passado. e uma coisa assim, e é importante frisar que é legítimo, compreensível e correto que Israel busque todos os envolvidos, né, nos ataques terroristas terríveis que foram cometidos contra Israel, mas, há 6 meses. Agora, essa narrativa de que vai exterminar o Hamas é impossível, isso não vai acontecer. Uhum. O Hamas é um movimento que tem muitas ramificações, né? Tem muito impacto em setores, né? Na região, e não vai, obviamente, ele pode ser muito enfraquecido, como já está, e pode ser mais, e deve ser enfraquecido, mas ele não vai ser exterminado, né? E há pessoas até que acreditam que toda essa batalha, né? Essa guerra que nós estamos vendo, de alguma maneira, pode fortalecer a imagem do Hamas como uma entidade futura na resistência a Israel, né? Ao Estado de Israel. Agora, a solução mesmo, e isso que o governo dos Estados Unidos e outros, o próprio governo brasileiro também, a solução passa, sim, né, pelo duplo, né, pelo Estado, a reconhecimento mútuo do Estado da Palestina, né, e também pelo reconhecimento do Estado de Israel pelos palestinos. Então, enfim, é uma narrativa complicada, porque esses mais de 100, né, como você disse, os que vêm sendo ultimamente localizados já estão mortos, né, os sem reféns, isso cada vez mais vai gerando uma frustração ainda maior na sociedade israelense, né, no sentido de toda essa. No momento que se perceber que todo esse movimento não vai, e provavelmente não vai resultar na liberdade, na recuperação desses reféns com vida, né, isso deve gerar ainda mais uma repercussão política interna dentro de Israel. E, sobretudo, agora, imagino, para os israelenses, nesse momento, o medo, né, Camilo? Nós estamos vendo vários relatos aí oficiais, inclusive nas redes sociais também, de pessoas relatando o desligamento de sinais de GPS, do sistema de GPS, corrida a supermercados, a locais para se comprar, né, estocar alimentos, água, mantimentos, por causa do medo de uma retaliação do Irã. Ainda é especulação, mas muito se fala, né? Se o Irã vai Muito retaliar forte. o ataque ao seu consulado por um ataque direto ao território israelense, se será também, como foi no caso de Israel, num território terceiro, mas de algum país aliado, ou se seria não um ataque, né, um bombardeio com míssil, mas um ataque terrorista de um desses grupos que são financiados, apoiados, treinados, estimulados pelo Irã, seja a Hezbollah, Jihad Islâmica, o próprio Hamas, os Houthis do Iêmen, a famosa guerra de proxy, né, como o Irã costuma fazer. Exato. Há uma grande apreensão, tenho notado, no noticiário internacional das pessoas em Israel sobre o que fazer, né, o que vai acontecer nesses últimos dias. E Israel está botando também as suas civis e militares também de prontidão à espera
dessa vingança, né? Porque o Irã está dizendo que não vai deixar isso sem resposta. Inclusive, repercussões aqui na Europa, né? Em segurança, mesmo na França, o nível de segurança foi reforçado, né? Ainda mais com a possibilidade aí da chegada das Olimpíadas, né? Essa rodada da Champions League essa semana, vários jogos importantes, né, nas principais capitais europeias, também geraram uma série de alarmes falsos, enfim. Como você bem disse, não se limita à região, né, ali no Oriente Médio, mas também no mundo inteiro. Não vamos esquecer que no passado, né, o Irã foi acusado de promover ataques contra alvos israelenses no mundo inteiro, inclusive em Buenos Aires, a famosa explosão da AMIA, né, que causou dezenas de mortos. Então, em 92, né? 92, se eu não estou enganado. Na época, inclusive, eu cobri essa explosão e acho na época estava baseado em Porto Alegre pela revista Veja e fui cobrir essa explosão e demorou muito tempo, né, para essas provas, mas se encontraram provas, embora o Irã negue, de que foi. Aliás, 94, eu estava checando aqui. Em 94 e 92 tinha um atentado contra a embaixada de Israel lá também. Exato, foram dois ataques com 2 seguidos, anos de diferença, né? Seguidos. Então, é uma situação que traz um alarme para o mundo inteiro. E o Ayatollah Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, seguido por todos, disse que o regime maligno, ele está se referindo a Israel, né, cometeu um erro e deve ser punido e será. Uma das palavras dele agora para celebrar, numa celebração pública, né, do fim do Ramadã. E, Camilo, isso nos leva a uma reflexão maior que eu acho que a gente deveria fazer aqui sobre o estado das relações internacionais, das relações diplomáticas, porque nós estamos vendo alguns episódios ao redor do mundo que não estão conectados entre si, têm as suas razões, mas nós estamos vendo que, de uma certa forma, eles mostram que o respeito aos tratados, né, o que se assinou, isso está muito fragilizado, não? Por exemplo, nós tivemos esse ataque aéreo, um míssil disparado com um bombardeio contra um consulado, contra um complexo diplomático, atingindo militares, oficiais do Irã, né, que para muitos era um grupo terrorista, ou que financia e apoia as entidades terroristas, mas essa é uma segunda discussão. O fato é que foi um ataque num terceiro país, promovido por outro Estado, pelas Forças de Defesa de Israel, contra uma embaixada, um consulado, aí independente, os dois estão protegidos, são invioláveis, segundo a Convenção de Viena. Agora nós vimos, aqui no Brasil, o episódio político do ex-presidente Jair Bolsonaro tentando se resguardar, se abrigar, passou 2 noites na Embaixada da Hungria, justamente porque estaria protegido pelas regras da inviolabilidade, né, que estão na Convenção de Viena. Quer dizer, um país só pode entrar ali para cumprir um mandato de prisão, enviar a polícia ou qualquer outro tipo de alcance da justiça, se tiver o consentimento do país que detém aquela embaixada, que tem seus representantes lá, o embaixador, ou seja, o chefe da missão, o cônsul, tem que dar um aval, se não tiver, não pode. Aí a gente viu aqui na América Latina, no Equador, na sexta-feira passada, o Equador pediu para prender o ex-vice-presidente Jorge Glass, que tinha ele tem algumas condenações por crimes relacionados à corrupção, tinha uma ordem de captura por peculato, tinha que se comparecer, segundo o Equador, semanalmente à justiça, e em dezembro, ciente dessa situação, se abrigou na Embaixada do México. E o México disse que ele era um hóspede inicialmente, essa é a argumentação que o Equador vem dizendo, depois o Equador pediu, olha, ele não é um perseguido político, ele tem a condenação, o México não aceitou autorizar a prisão dele, o Equador não quis saber. Despachou um comboio da Polícia Federal, imagens impressionantes, da Polícia Nacional, imagens impressionantes, Camilo, da invasão para prender o Jorge Glass. E prendeu, quer dizer, passando por cima de qualquer tratado que tenha assinado, logo o Equador, que hospedou aí perto de você, em Londres,
por tantos anos, por 7 anos, o Julian Assange. Exato. Quer dizer, nós não estamos vivendo um momento de total desrespeito, assim, de enfraquecimento dessas relações diplomáticas entre os países, quer dizer... Estamos, né, Felipe? Estamos, e é muito preocupante, né? São 3 casos que você citou, clássicos, né, de desrespeito o caso do Bolsonaro, talvez nem tanto, né, embora ele pretensamente buscou um refúgio, né, na embaixada na Hungria, da Hungria em Brasília, mas, assim, de qualquer Sem maneira... nem ter condenação ainda, né, Camilo? Sem ter nem Sem nem ter condenação ainda. condenação, né? Era só sobre a Exatamente. ameaça de que pudesse ser algo de alguma coisa. Não era o caso do... Exatamente. Talvez se assemelhe mais ao do equatoriano, né? Do ex-vice-presidente equatoriano, mas não estava longe disso ainda, não tinha nem condenação. Exato. Mas, assim, é muito preocupante, porque essa questão da inviolabilidade, né, das representações diplomáticas, sempre foi uma coisa muito importante, inclusive durante a Guerra Fria, durante os regimes militares, né, na América, na América Latina, no Isso século nunca aconteceu, passado. né? Não se tem Nunca, notícia aqui na região. que eu me lembre, nunca aconteceu. E houve vários casos, né, de asilos políticos em embaixadas na América Sim. Latina, na Europa. Então, nós estamos vendo isso. E, além disso, nós estamos vendo também. E isso tudo é um resultado, né, Felipe, também de uma. Nós temos hoje aí algumas figuras autocráticas que não respeitam de maneira alguma tratados internacionais. Talvez a mais óbvia é o Vladimir Putin, né? Vladimir Putin tem uma prática, o governo dele, o que ele fez na Ucrânia é muito claro, né, em relação a isso, de invasão totalmente justificada. Não foi a primeira vez que a Rússia cometeu atos dessa desenvoltura. Há também uma série de perseguições e assassinatos de cidadãos russos no exterior ao longo das últimas décadas, inclusive em capitais como Empresários, Londres, né? empresários, Empresários. misteriosamente nunca atribuídos, né? Mas que muita gente acredita que seja a obra do governo russo. Né? Ora um cai de uma varanda, de uma janela, num hotel, Isso, ora envenenamento. envenenamento. Isso, exatamente. E temos aí, como outro exemplo, o nosso ditador da vizinhança, o Nicolás Maduro, com essa questão do ex-equívoco, né, da questão da Guiana, fazendo aí, criando uma tensão enorme em relação a essa parte da Guiana que ele alega pertencer à Venezuela e já promoveu, já criou um estado, enfim, tudo também desrespeitando acordos assinados no passado. Então, tudo isso gera, assim, um grau de incerteza muito grande, e eu acho que isso é um pouco o reflexo do mundo que nós vivemos, né? É um mundo na qual houve o extremismo político, né? O extremismo nas opiniões, também ele se reflete na falta de respeito às regras, né? A todas as regras democráticas e as regras também diplomáticas. Então, é muito preocupante, e isso que ocorreu no Equador foi de uma gravidade enorme, né? Como você disse, as cenas parece que eles estão invadindo uma casa, né, uma suspeita num bairro qualquer. Então, foi assim, as consequências, por enquanto, não são. Houve, obviamente, o rompimento das relações do México, né, natural, mas eu acho que o Equador tem que sofrer mais punições, mais consequências em relação a essa atitude totalmente justificável. E engraçado porque eu vejo, Caminhota, como essas relações estão, essas embaixadas, as relações diplomáticas estão sob ataque, né, de diversas frentes, e isso não passa muito por orientação ideológica, tem de todo lado. Não, é verdade. E a gente vê uma espécie de um momento de muita fragilização, mas vimos também, de certa forma, sem muito apego ideológico, condenações, né? Condenações de uma maneira geral, tanto ao ataque que Israel fez
contra a representação iraniana na Síria, em Damasco, aí em menor grau, talvez, porque tem a questão toda da guerra, né? O Irã é um país que tem muito menos relações diplomáticas, as pessoas têm posição, os países têm posições, né, e seus chefes de Estado muito mais cristalizadas em relação ao Irã e em relação a Israel do que em relação ao Equador e México, né? Agora, aqui na América Latina, na nossa região, de uma forma geral, houve condenações, inclusive do Milei, por exemplo, da Argentina, que tem, em tese, tudo a ver, né, estaria interessado em ter uma relação política mais próxima do Daniel Noboa, do presidente do Equador, que tentou justificar, quer dizer, ele diz que, olha, o asilo foi concedido de uma maneira irregular, não poderia ser concedido, e aí ele passou por cima, quer dizer, mas isso não, em que pese, sim, possa entender o ponto do Equador, e aí tem que mergulhar no caso para saber se era isso mesmo ou não, também não pode ele, por causa disso, se achar no direito de passar por cima das convenções que assinou internacionais e lá invadir o espaço e prender o ex-vice-presidente, o Jorge Glass, levou uma condenação internacional. O caso vai ser discutido na OEA, Caminoto, na Organização dos Estados Americanos, certamente, que está sendo meio deixada de lado por alguns países que não gostam muito, acham que ele tem muita influência dos Estados Unidos, é sediado em Washington, mas o governo brasileiro, o governo mexicano, também acham que isso vai ser discutido na CELAC, né, que também é uma organização regional, mas que não tem poder de decisão, mas o México levou mesmo, é aí que eu acho que há um maior risco para o Equador, para a Corte Internacional de Justiça, que foi movido pelo México. E veja você, até o ditador Daniel Ortega, da Nicarágua, condenou e rompeu relações com o Equador, Caminoto. Até ele que vem cedendo abrigo também na sua embaixada no Panamá. Ele tem o ex-presidente panamenho, Ricardo Martinelli, que também foi condenado a cerca de 100 anos de prisão por crimes relacionados à corrupção, lavagem de dinheiro, e ele condenou. Ele que dá abrigo. Agora o Milei também condenou, e o Milei está, nesse momento, em Caracas, com abrigados, opositores de Maduro abrigados na embaixada argentina. Ou seja, isso é comum, é um expediente comum, né, que sempre foi respeitado, e dessa vez foi ignorado completamente pelo governo equatoriano. É lamentável. Assim, antes que eu esqueça, Felipe, o Brasil foi destaque na mídia internacional essa semana, aqui na Europa, Estados Unidos, por causa desse embate do STF, né, ministro Moraes, e o Elon Musk, o dono do X, Twitter, né? Eu não sei, acompanhando aqui o Brasil, né? Eu acompanho, obviamente, diariamente, muito intenso, mas a notícia foi vista com uma certa perplexidade aqui fora, no sentido, não tanto pela atitude do Musk, né? Mas pelo engajamento, né? do ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não sei, já esfriou no Brasil a polêmica, Felipe, ou continua? Muito pouco, né? Ainda continua porque tem repercussões políticas, né? Eu acho que ao longo dessa semana, talvez o caso vá perder um pouco, a não ser que o Musk siga, né? Porque a cada momento você tem que entrar lá no perfil dele para olhar qual foi a nova que ele publicou, que ele está usando, fazendo um movimento político, evidentemente, claro. Tentou divulgar arquivos por meio de uma organização, um jornalista, um expediente que ele já usou nos Estados Unidos. Aí inicialmente não deu muito certo, a coisa não engajou muito bem, aí ele entrou em cena, né? E ele é um canhão de mídia ali, né? Ele é muito controverso, polêmico, gosta disso, né? Muito poderoso, rico, tem um negócio em vários países. Quando ele entra, e aí ele entra atacando o Supremo, o Alexandre de Moraes, a figura do Alexandre de Moraes, aí o Supremo, aí depois ele parte para o Lula, aí começa a mirar no Lula também, vincula os dois, mas eu dizia esses dias aqui em Brasília, Camilo, que apesar de isso ter despertado em muita gente aqui no Brasil a expectativa, olha, realmente não dá para ficar como está, né? Precisa ter alguma norma regulando
E isso se espalhou um pouco, essa ideia da regulação como há aí na Europa, né? Que a coisa não pode ser autorregulada, como muitos defendem, cada um faz o que quer, porque fica-se na mão de empresas que estão fora do Brasil, de grandíssimas empresas que detêm negócios bilionários e que até hoje se autorregulam, né? Não tem uma legislação específica para isso. E eu dizia que, apesar desse aparente consenso, o ambiente político ficou muito mais tensionado, Caminoto, para a aprovação do projeto que estava ali no Congresso Brasileiro, que é aquela lei das fake PL, né, projeto de lei das fake news, relatado pelo deputado Orlando Silva, e ontem já o presidente da Câmara, Arthur Lira, jogou água no negócio, falou assim, não, vou criar uma comissão, isso não dá, e eu vou criar uma comissão específica para ficar debatendo isso por mais alguns anos. Então, tem algumas lições desse episódio que eu acho que são importantes, né? Em relação ao Elon Musk, notoriamente, como você disse, ele é um canhão, né? Ele é um cara que tem uma certa proximidade certa não, tem uma proximidade com pessoas com visões extremistas, né? Muito próximo do Trump e também sempre teve vamos dizer assim, uma aproximação com o Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, e não surpreende a atitude dele. Os motivos da atitude podem ter sido vários, como bem alegando, questão ideológica, questão mercadológica, questão de marketing. O que surpreende é o ministro do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, uma autoridade importantíssima, como o Moraes, Alexandre Moraes, cair nessa pegadinha, né, e começar e tomar uma série de atitudes responsivas que aumentaram muito a crise e a repercussão do caso. Eu concordo, inclusive, com essas críticas e venho falando isso há muito tempo, inclusive, os ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro e de outros tribunais, mas principalmente do STF, falam demais ao público. Não deveriam estar nas mídias sociais, deveriam participar raramente de eventos. Eles são pessoas que são referências, ou deveriam ser referências na questão de uma sobriedade, né, na estatura do cargo que ocupam. Isso tudo que está acontecendo é mais uma pedra para ser atirada, como está sendo nas mídias sociais, contra o STF. Agora, em relação... E isso vale também para a autoridade monetária, sempre falei isso. Autoridades monetárias no Brasil falam demais, sucessivamente. É importante a comunicação do Banco Central com o mercado? Mas no Brasil, o presidente do Banco Central, o diretor do Banco Central, vai em programa de auditório, quase. Não, precisa acabar com isso, precisa ter uma sobriedade e mais seriedade em relação a isso. E a gente vê, sobre a questão da regulação, da PL que você falou, é óbvio que o Brasil, né, precisa de uma regulamentação, né, precisa de uma lei como a gente está vendo na Europa, e também iniciativa nos Estados Unidos para regular esse território, né, solto das mídias sociais, mas com todo o cuidado que isso não implique na liberdade, né, na liberdade de expressão e do direito de expressão. Então, é uma maneira, na verdade, toda essa discussão, que é uma discussão fundamental da regulamentação das mídias sociais, da internet, agora ficou muito deturpada por todo esse episódio, que virou quase um fla-flu, né? Elon Musk versus Moraes. Não sei se é Brasil, Moraes, né? E uma banalização num assunto tão relevante, tão importante para todos, nas mídias sociais. Tem muita hipocrisia em torno das mídias sociais, né? Muita gente que se nutre das mídias sociais, né, para se vender, ganhar projeção, para viralizar, e ao mesmo tempo, nesses momentos, viram críticos das mídias sociais. É preciso muito cuidado nessa hora. É verdade. Tem sempre alguém ali que está querendo lacrar, né? Ou então criar um buzz, criar um engajamento para tirar proveito próprio. Aliás,
os que mais ganham com elas, com as redes sociais, são os que fazem isso. Talvez por isso seja um ambiente de tanto tensionamento também, Caminoto. Às vezes é bom também Exatamente. se desconectar um pouquinho, né? Ficar um É a pouco... bolha, né, Felipe? É a bolha. E é Deixa um uma pouquinho bolha de mesmo. lado, relaxa um pouco e É, tal, mas também não é. é assim, agora criar um personagem, né? Como muita gente faz para se posicionar ali com objetivos e interesses puramente materiais e financeiros. Caminoto, E o no nosso... X, né, Felipe, só complementando, o X é uma bolha pequena, que atinge uma Sim, camada sim, muito pequena da população, né, e dá a impressão que o mundo ali está sendo discutido e que as decisões, daqui a pouco não precisa ter mais eleição, vamos ver quantos cliques, likes tem lá o fulano, ele é eleito. E não é isso, né, então acho que é. precisa, assim, ter um choque de realidade em todo esse debate. Mas desculpa, eu te interrompi. Não, Estamos falando demais hoje. ia dizer que nós é que não temos muito esse perfil de estridência, de criar esses É. factóides, de ficar, mas a gente está lá, porque nós jornalistas a gente gosta de acompanhar, precisa estar em todos os lugares, precisa acompanhar o que está acontecendo, ver as Claro. percepções e tentar refletir sobre elas com um pouco mais de clareza, de calma, sem se atropelar demais. Mas já que a gente está lá, convidar também nossa audiência para seguir o @Caminoto, seguir o @Felipe Frazão Jornalista no X, no Instagram, né, no Facebook, onde você preferir. A gente vai estar lá e aí você acompanha também a Ponte Aérea Brasília-Paris e também nas nossas edições no YouTube. A gente volta semana que vem. Um prazer conversar com você, Caminoto. Muito obrigado. Igualmente, Felipe. Igual, é um prazer conversar com você. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Obrigado pela audiência, pelo acompanhamento de sempre.